pastor Aziel, como é que se vive na presença de Deus? Primeiro conselho, verso 11. Está tudo aí no verso 11. Vamos lá. Todas as irmãs abrindo a Bíblia aí para ver o que é crente na presença de Deus. Vamos lá. Como é que é? Qual é a primeira coisa? Hein? Regozijai-vos. Regozijai-vos. Presença de Deus, quando é que eu sei que um crente está na presença de Deus? Olha aqui, regoze. É porque crente que tem o gozo da vida eterna. Ele não é de avaliar a vida de outro, porque o gozo da alma dele em Cristo desfaz tudo. Quem tem a alegria do Espírito Santo aí? Esse gozo está lá em Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor e depois gozo. Esses 4 tinha 2 mulheres brigando, Evódia e Síntica. Aí o Paulo diz assim: Clemente, ajuda as bichinhas, porque elas muito me contribuíram na obra. Está aí na Bíblia. Elas muito me ajudaram. Aí ele vai citar um versículo que é o 4. Ele diz: alegrai-vos sempre no... E outra vez eu vos digo, alegrai-vos no... Todo crente que tem alegria, o gozo do Espírito Santo, a paz de Deus reina no meio dele. Porque essa alegria é um gozo que vem do Espírito Santo de Deus. Regozijai-vos no Senhor. Isso aqui, irmão, isso aqui é gostoso demais. É o fruto do Espírito. Então, na presença de Deus, não tem crente triste. Na presença de Deus, não tem crente desanimado. Na presença de Deus, só tem crente que é alegre, porque a alegria da salvação é maior do que qualquer outra coisa. Só quem tem o gozo do Espírito Santo na alma, na vida. Gozo. Deus tem que ser o quê? Olha, o pastor está lendo aí. Vamos ver aqui, eu coloquei aqui esse verbo, catartizo no grego. Sabe o que é perfeito, irmão? Sabe o que é perfeito? É remendar. Sabe o que é perfeito? É tu ajustar. Sabe o que é perfeito? É tu colar. Sabe o que é ser perfeito aí? É você reequipar outra vez. Tu ficou todinho quebrado pelo pecado, pela desgraça, pela miséria. Mas Jesus Cristo chega e vai te remendar direitinho. Mateus 5:48. Sede perfeito como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Ou seja, a ordem aqui é que essa perfeição é que o Senhor Jesus, ele te dá condição agora de estar na presença de Deus. A Bíblia diz em Romanos 5:1, justificados, pois, pela fé, temos o quê? Paz com Deus. Jesus já te remendou, meu irmão. E quando ele te remendou, sabe o que foi que ele fez? Porque tem 2 coisas, ele diz que tem um remendo velho e tem um remendo novo. É assim? Tem gente que tenta costurar a vida com remendo novo, mas a vida está velha, não vai adiantar. Jesus, ele pega a vida velha, a vida desgraçada e joga ela para lá. 2 Coríntios 5:17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Quem te remenda é Ele. Quem te equipa é Ele. Quem te transforma é Ele. Tem que estar bem remendadinho. Coladinho. Oh, meu Deus. Tem uns que Deus tem que deixar mancando. Pastor Aziel. E não fique com pena. Porque Jacó, a Bíblia diz que ele segurou o anjo, não foi? E o anjo fez o quê? Tocou. Ele chegou na presença do filho dele e foi mancando. Que é isso aí? Foi Deus que fez isso aqui. Tem coisa que Deus faz em tu. É assim. Ele deixa uma quebrazinha no remendo.
Sabe uma coisa? Tem muita hebraísta que diz assim, o nome de Jacó não é enganador. Não é não, mas por que Deus deixou Jacó? Para mostrar que Jacó, o nome Jacó é um nome que tem um sentido humano que mostra o lado dele. Quando a Bíblia diz no Salmo 46, o Deus de Jacó é para mostrar que mesmo tu não prestando, o Deus verdadeiro, ele tem misericórdia de ti. Irmão, o que Jesus já fez em remendo de boca de crente aqui não é brincadeira. O que Jesus já fez de remendo em coração velho nosso aqui, sim ou não? E ele precisa fazer mais. Quem acredita nisso? Remendinho de Deus, deixa ele olha para cá, ele vai consertando, mas ele vai te equipando só para o melhor. Só para o melhor, só para o melhor. Então, quem quer estar na presença dele, qual é a primeira coisa? Qual é? Qual é a primeira coisa? Hein? Regozijai. Qual é a primeira coisa para estar na presença dele? Se a minha Bíblia diz no capítulo 1 de Neemias que ele não podia estar triste na presença do rei, imagine você na presença do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. O Espírito Santo está dentro de nós, promovendo esse gozo, essa alegria. Então a primeira coisa é regozijar, e a segunda é a perfeição. Essa perfeição é o ajuste que ele dá, é o trato que ele faz. Ele vai tratando contigo em área que ninguém trata, ele trata. Só para te deixar perfeito e segundo a glória dele. A terceira coisa, para estar na presença de Deus, é preciso ser o quê? Vamos lá, diga bem forte, o quê? Mais forte, o quê? Essa palavra, esse verbo aí, parakaleo no grego, é chamar para o lado, é se dirigir. Mas essa palavra aí também, ela quer dizer conforto, ela quer dizer esforçar-se para satisfazer de forma humilde. Quando o crente, ele vem para Jesus, ele já vem consolado. Não tem grandeza em nós, irmãos. Não tem superioridade em nós. O Senhor Jesus nos chama para o lado dele para nos consolar. Só que há uma coisa interessante, nós também somos chamados para consolar os nossos irmãos. É aqui, um crente na presença de Deus, ele nunca destrói a vida de outro crente. Esse crente pode estar na bagaceira, mas ele chama para o lado dele, vem para cá rapaz, e bota ele aqui do lado e dizendo, eu vou te ajudar a ter uma vida santa diante de Deus. Só se você ler, vamos ler aí 1 Coríntios, aliás, 2 Coríntios, capítulo 1, verso 4. Eu vou ler aqui para ser mais rápido. Olha o que Paulo diz. Ele diz assim, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação. Ou seja, Deus me consolou, chamou-me a mim e a ti, para o lado dele deu vida, e agora você é chamado para consolar os outros. Vocês sabiam dessa? O apóstolo São Paulo, quando você lê 1 Tessalonicenses 4,18, ele diz, consolai uns aos outros com estas palavras. Crente, irmão, nunca tem palavra para matar ninguém, ele tem palavra para... Pronto, vira para a tua irmã, diga para ela, eu não tenho palavra santa, diga para ela aí. Mas olha para ela mesmo e diga, eu não tenho palavra santa para te matar. Eu tenho palavra, é para te levantar, é para te pôr de pé. Eu tenho palavra, é para te exaltar em nome de Jesus. Só faz isso quem já foi Olha o que diz o verso 10, Paulo diz assim, eu estou dizendo tudo isso a vocês, porque eu estou ausente, porque quando chegar aí, eu não quero usar dessa autoridade. Agora eu acho lindo quando Paulo diz assim, porque o Senhor não me deu ministério de destruição. Ministério do quê? Da edificação. Está aí. Que tipo de ministério, que tipo de crença, que tipo de profecia tem você? Você que diz que tem presença de Deus na vida e a tua palavra de manhã já é ligando para a irmã cedinha para contar a fofoca que aconteceu. Nunca trisquei meu celular para ligar para um pastor dizendo assim, pastor, tu já está sabendo? Eu não quero ser profeta e nem pregador de notícias ruins. Tem gente que já tem o caráter de ser um bom mensageiro.
Quando Absalão morreu, Ahimaás quis dar notícia. Mas aí o próprio Joabe disse: olha, não vai não. Não vai não, porque essa notícia não é agradável ao rei. Ahimaás, fica. Eu vou mandar esse a ti, ele vai levar. Ele disse: não, eu quero. Ele mandou um, mas ele correu. O rapaz que estava aguardando disse: vem um homem, majestade. Depois ele disse: vem outro correndo. E o correr é tão ligeiro que é como o correr de Ahimaás. Ele disse assim: homem de bem. Que tipo de homem e mulher é você? E de madrugada, lá pelas 3 da manhã, tu liga: colega, tu já está sabendo. Eita, não tem crença não. Irmão, eu dou graças a Deus, eu nunca liguei: irmão, tu está sabendo que o fulano tal já está namorando? Não. Irmão, tu está sabendo com a minha vida? Para mim não tem presença de Deus. Quando a presença de Deus te consome, a glória é tão grande que tu não tem tempo para picuinha. Tu não tem tempo para fuxiquinho. Tem irmã aí que diz que ela tem a presença de Deus, é a dona, mas o nome dela está em tudo que é fuxico da igreja. Acredito que aqui não tem, mas em todo o WhatsApp da igreja corre o nome dela. Irmã, seu nome está em tudo. Pastor, eu não sei o que acontece com o meu nome, que é doce, para estar na boca dos outros. É diferente. Quem tem presença de Deus nunca tem ministério para atacar ninguém. Quem tem presença de Deus nunca tem boca para amaldiçoar ninguém. O apóstolo São Paulo diz: nunca saia palavra torpe da vossa boca para destruir a vida de alguém. Quem tem presença de Deus, irmão, nunca tem palavra para destruir. Se o irmão está ali acabadinho, ele vai passando: o que é, irmão? Não é porque, pois vem para cá. Deus é contigo, rapaz, te levanta, a vitória é nossa, vai dar certo, não temas, levante a cabeça, porque você é boca de Deus. Só quer boca de Deus aqui para abençoar. Diga glória a Deus. Consolo. Terceiro, vamos agora para o quarto. Em quarto lugar, o que é? Hein? Agora isso aqui, como é? Sede de quê? Sede de um mesmo. Agora, pastor, pegou para nós aqui. Olha o que é uma igreja que tem o mesmo parecer. Ela já tinha quase 5.000 crentes. Mas o que Pedro pensava, os irmãos tudinho pensavam. Essa expressão, o mesmo parecer, sabe o que quer dizer? O mesmo entendimento. O mesmo entendimento. Pensar a mesma coisa. Agora imagine a igreja, o Pedro pensava uma coisa e os irmãos pensavam a mesma coisa. Deus é que se a presença de Deus está em mim, o que eu penso, você pensa também. E se eu pensar contrário, quando nós nos ajuntamos, aquele pensamento contrário é desfeito. E eu vou mostrar na Bíblia. A Bíblia diz em Atos 15 que houve a primeira convenção. Os apóstolos pensavam uma coisa e Pedro já estava pensando outra entre os gentios. Mas quando se uniram, que eles ouviram Pedro, a Bíblia diz que todos passaram a ter o mesmo pensamento. Como é que eu digo que tenho presença de Deus e a irmã senta do meu lado e eu tenho outro pensamento dela? Ou o irmão está pregando e eu estou lá no banco com murmuração? Presença de Deus? Presença de Deus. Filipenses capítulo 2, verso 2. Olha o que Paulo diz, só para vocês terem uma ideia. Olha o que ele diz assim: completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo e sentindo a mesma coisa. Será se tu sente o que eu sinto aqui? Quando a Bíblia diz que os profetas disseram: hoje vão tomar Elias de ti, Eliseu diz: calai-vos, eu já sei. Separação, não há inveja.
Quando a presença de Deus entra, todos nós passamos a ter o mesmo pensamento. Eita, glória a Deus, meus irmãos. E quando, irmãos, só para vocês terem uma ideia, quando a Bíblia diz alegrai, é lá no capítulo 12, né, de Romanos, acho que é o verso 16. Deixa eu ver aqui. Quando você observa essa passagem bíblica, 12, 16 de Romanos, olha o que ele diz: sede unânime entre vós, não ambicioneis coisas altas demais, mas acomodai-vos aos humildes. O 15 diz: alegrai com os que se alegram e chorai com os que... Irmão, olha para cá, só para vocês terem uma ideia. Pensamento exaltado. Quando você vê um irmão ou a irmã que a presença de Deus lhe domina, escute aqui que eu vou encerrar com essa. Vamos lá. Presença de Deus. Todas as vezes que um homem de Deus tinha a ideia da presença de Deus, ele nunca se achava grande, ele só se achava o quê? Pequeno. Capítulo 6, quando Isaías viu a glória de Deus, o que foi que ele fez? Ai de mim. Capítulo 5 de Lucas, quando Jesus disse, lança a rede. Mas quando ele pegou o peixe, o que foi que Pedro fez? Ele ligou para peixe? Ele largou, foi o peixe. E aí olhou para Jesus, sai daqui, sai daqui. A presença de Deus antigamente quebrantava a crente. A presença de Deus antigamente jogava a crente no pó. A presença de Deus, quando ela dominava, ela te tornava pequeno. O grande sábio, escritor, poeta, quando viu a glória de Deus no capítulo 3, no meio de uma sarça, que ele foi se aproximando, Deus disse, aqui não é assim não, tira a sandália dos... O lugar que tu estás é terra. Mas você fica pequeno. E outra coisa, olha o que ele diz assim, não ambicioneis coisas grandes. Tem irmão que é só dizendo, olha meus irmãos, graças a Deus, Deus tem me feito grande. Eu, sinceramente, não sei o que dizer. Aí o outro irmãozinho que fica lá no banco, meu Deus, eu oro tanto, e eu busco a Deus, e eu não cresço. Vocês estão vendo como é que é o conceito de santidade hoje? É que exalta um e abate o outro. Irmão, não tem isso não. Presença de Deus é para todos nós. Aqui a pequenininha sente a presença de Deus, a branquinha, a negrinha, a amarela. E quando a gente se ajunta, Paulo diz em 1 Coríntios 15, 26, um tem visão, outro tem profecia, outro tem revelação, outro tem glória. Mas é tudo para a glória de Deus. Só quem veio aqui para a glória dele, é para ele, é por ele, é para a glória dele. Tudo é para a glória dele. Romanos 11, 36, a ele pois honra e glória para nenhuma santidade ou glória de Deus ou presença de Deus é para te exaltar. É para te... eu quero coisas maiores. Meus irmãos, tem até, irmão, eu até quando eu recebo uma bênção, eu falo de modo singelo, né? Meus irmãos, eu quero agradecer, quero convidar os irmãos, está lá em Lucas 15, na parábola. Eu achei a minha dracma, venha comemorar comigo. Não é assim? Eu achei a minha ovelha, venha comemorar comigo. Então, comemore junto assim, meus irmãos, Deus me deu uma bênção e eu quero partilhar essa bênção com vocês. Esse é o espírito de um crente. Olha, irmão, é o seguinte, não é todo mundo que tem o que eu tenho. Porque Deus foi com minha cara. Não tem crente assim? Eu já vi deles com isso. Deus não tem negócio de cara não, irmão. Tua cara pode ser preta, branca, amarela, loura, tu pode ser o que for. Deus tem com a tua fidelidade. Tu pode ser pequeno, pode ser analfabeto, pode ser tudo que for. Mas se você se jogar na presença dele e se humilhar, ele é quem te exalta. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus e ele vos exaltará. Isso não é presença de Deus. E vocês sabem que o primeiro homem que quis fazer o homem ser grande fora de Deus, quem foi? Satanás. Ele disse assim, vocês serão como Deus, sabendo o bem e o mal. Então meu conselho aqui para você é, seja humilde, tenha o mesmo parecer, ore a Deus para que a igreja, para que nós estejamos aqui unidos, mas no mesmo ideal, na mesma visão. E o Espírito Santo de Deus vai trabalhar em nós. E em último lugar, quem quer a presença dele aí, diga glória a Deus. Diz assim, qual é a última coisa?
Vamos lá, vai. Agora eu vou fazer a pergunta aqui para as irmãs. Olhe para cá, para me encerrar. Olhe bem para mim aqui. Como é que se vive em paz na igreja? Fora de confusão. Refreia a tua língua. O apóstolo São Pedro disse isso. Tu quer uma vidinha de paz na igreja? Irmã, tu já viu? Ô, irmã, não. Eu não me interesso nisso. Vamos orar aqui pelo irmão. Aí segue teu caminho. Tu tá sabendo? Nem quero saber, minha santa. Nem quero saber. Viver a vida em paz. Não te entra, não. Freia a tua linguinha. Vá cantar teus hinos da harpa. E quando a irmã chegar e perguntar, tu viu a roupa que a irmã foi para o culto ontem? Não dê opinião, que ela vai dizer que foi tu que falou da roupa dela. Ela mesma é quem pergunta, ela mesma é quem fala. Não é assim? Tu viu a roupa da irmã ontem? Ô, irmã, não me interessa não. Mas ela está bonita. Você achou bonita? Nem que ela esteja feia, diga. Porque você evita um bocado de confusão. É assim ou não é? Pronto, olha, vocês podem observar. Nós passamos aí uma política, toda hora tinha crente. Pastor, tu vai votar em quem? Eu disse, irmão, o que tu quer com o meu voto, irmão? Me deixa em paz, dá o teu voto. Mas vocês podem observar o que a igreja entrou de briga e de confusão. Foi ou não foi? Ou seja, Paulo está dizendo, irmão, quem tem presença de Deus não quer outra coisa. Quem tem presença de Deus só quer viver em paz. Porque sabe que a qualquer hora Ele vai voltar. Oh, glória a Deus. Viver em... Paulo ainda diz assim lá em Tessalonicenses. Viver em paz, vai trabalhar e cuida dos teus negócios. Pronto. Eu vou finalizar com o capítulo 25 da parábola das virgens. A Bíblia diz que tinha 5 prudentes e 5. Todas tinham azeite? Todas tinham azeite? Tinham. Todas foram esperar o noivo? Todas estavam com o mesmo ideal? Mas só que umas não se prepararam. Olhe para cá. Na última hora, elas disseram, dai-nos os vossos azeites porque vai faltar. Elas disseram, nós não podemos. Azeitezinho na tua vasilha. Sirva a Deus com alegria e o Senhor Deus vai te dar vitória em nome de Jesus. Fique de pé. Eu quero orar por você. Irmãos. E que todo pastor cita ela no final do culto. Já observaram? Que é chamada por nós do quê? De bênção o quê? Olha para cá. A graça de nosso Senhor. Olha para cá. Ele está dizendo assim. A salvação de Jesus Cristo. O que mais? O amor de... Ou seja, Ele amou o mundo e te deu e Jesus morreu. E a como o Espírito que está dentro de vocês cria essa comunhão. Então, quem está na presença de Deus tem essas 5 coisas. Tem alegria. Quem está na presença de Deus é perfeito. Quem está na presença de Deus tem consolo. Quem está na presença de Deus vive em paz.